Seguindo com a nossa revisão AFA, hoje teremos mais questões de mecânica em geral, voltadas à prova da AFA, e joga já na tela aí qual é a nossa primeira questão. Lendo juntos aqui, pessoal. Uma partícula de massa em emisão é lançada obliquamente com sua velocidade inicial V0, fazendo um ângulo de 30 graus com a direção horizontal, conforme indica a figura a seguir. Ao atingir a altura máxima de sua trajetória parabólica, essa partícula colide inelasticamente com um bloco de massa 5m. Esse bloco de dimensões desprezíveis está preso ao teto por um fio ideal de comprimento 1,2 metros, formando um pêndulo balístico. Inicialmente, o fio do pêndulo estará vertical. Após a colisão, o pêndulo atinge uma altura máxima na qual o fio tem uma inclinação de 30 graus em relação à direção horizontal. Desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade inicial da partícula, V0, em metros por segundo, é igual a quanto? Então, volta para mim agora e antes você vai fazer algo muito importante, que é passar no fabricader.online e assinar um dos planos se você quiser realmente estar bem preparado e com toda a minha equipe em inglês, seja em português, seja em matemática e física, seja também na parte de redação, você ser o melhor dentre os melhores na prova da AFA desse ano ou no ano em que você pretende fazer, já que temos planos de 1 ano de duração ou de 2 anos de duração, dependendo do seu objetivo e da sua base. Não vou te enganar, prova militar como AFA, IFOM, IMIITA e Escola Naval é um investimento de vida, ou seja, você não faz aquilo por fazer, você faz aquilo para cair dentro, com foco, com obstinação e, acima de tudo, gente, você tem que saber que muitas das vezes passar de primeira não é fácil. É muito difícil atualmente. Eu passei de primeira lá em 98. Minha prova não é agora. Esse cara de novinho te engana. Mas eu era aquele cara que estudava que nem um cachorro desde pequeno, desde criancinha. Então, para mim, eu só estava ali cumprindo tabela, fazendo um pouco mais, cumprindo tabela nada, eu estava lá que nem no limite, né? Que nem reality show, todo acabado. Mas é normal mesmo, aquele cara todo inteirão, todo ainda bem, sem nenhuma ruga. Cara, não é que isso seja pré-requisito, mas você sabe, quem faz presencial, quem já está nessa há mais tempo, sabe que o aspecto da galera que está realmente estudando é de todo acabado. Isso faz parte, tá? Não estou aqui vangloriando estar acabado. Faz parte, uma coisa para estudar. Quanto mais você estuda, mais coisa aparece. Então, justamente por isso, para o cara que não tem base, o plano de 2 anos faz todo sentido. Porque você vai ter o tempo de canalizar suas energias num ano para aprender o básico e começar a aprofundar, e no outro para parar a aresta, para aprofundar ainda mais, pegar coisas que não caíram ainda, mas que por precaução, você sabe que na prova desse nicho não tem um parâmetro. Me diz aí o que mais cai que eu vou gostar disso, querido, esquece. Isso não é prova de Enemzinho, tá? Não é prova de vestibulicho. Então você tem que focar realmente em tudo. Claro que tem aquelas matérias que não estão nem no edital. Matéria que só cai no IME, que não está nem no edital, não tem nem como ele dar ali uma desculpinha para fazer cair. Óbvio que você não vai estudar aquilo, mas o resto, em termos de tipo de questão, pode cair qualquer coisa, mas é claro, a gente tem que começar por algum lugar e você vai começar pelo básico e depois vai avançando, né? Senão, se você ficar pensando, ó meu Deus, ó vida, ó azar, ó pobre floquinho de neve que eu sou, você não vai chegar a lugar nenhum, ok? Então, passa lá no nosso site fabricader.online, usa o cupom MILITARES, você vai ter todo o respaldo do nosso grupo de Telegram, onde tem gente que é mais forte, já está tentando pela segunda vez no mínimo, porque já está no nosso plano de 2 anos, já está no segundo ano desse plano, então o pessoal já está lá pronto para te ajudar e até mesmo vocês trocarem ideias também, fora a área de você mandar dúvidas no ambiente de aluno, não é um grupo de WhatsApp, não é um grupo de não sei o que, quem não tem controle de quem é aluno, quem não é aluno, vira uma bagunça. Isso é ter um ambiente interno dentro da plataforma, depois que você paga, e aí o sistema dispara o seu acesso, aí vai estar tudo lá. As aulas, os aprofundamentos que a gente vive colocando mais e mais. Por quê? Porque o plano está incompleto? Não, querido, porque simplesmente quem é desse nicho sabe que a ideia simplesmente é você estudar o tempo todo. Se eu falar qualquer outra coisa contrária, eu vou estar mentindo. Mas a pedagoga... Cara, esquece pedagogo. Pedagogo só fala merda. Pedagogo é imbecil. Para esse tipo de prova, você tem que estudar o tempo todo e focar no seu objetivo e nada vai te parar, ok? Pensa sempre nisso.
Vamos lá, então. Primeira questão, então, aqui, ele fala o seguinte. Você tem que... Aqui, essa bolinha de massa M forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, tá? E aí, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter que... Isso daqui vai subir. Quando atinge a máxima altura, se incrusta, fica grudada nesse blocão e eles seguem juntos. Por que seguem juntos? Porque ele falou que a colisão é inelástica. Se a colisão é inelástica, justamente isso já é a deixa para eu saber que um segue grudado no outro, tá? Toda vez que ele falar que a colisão é inelástica, quer dizer que um grudou no outro, eles engataram no outro e seguem juntos, tá bom? E aí, o que acontece é que quando isso daqui bate aqui, ó, aí vai subir, sobe, e aí você tem um blocão que, na verdade, agora tem massa 6m, já que a bala está alojada dentro dele. E aí ele quer saber, no caso, qual é a velocidade inicial com a qual esse bloco subiu, tá? Então, o que você vai ter aqui? Primeiro, se esse é o ponto de máxima altura, quem fez o básico com a gente fez muito bem feito e sabe que no ponto de maior altura a gente tem que a velocidade em y, no eixo vertical é 0. Afinal, por que isso? Porque no ponto de máxima altura é aquele ponto em que você vai ter que ele vai mudar o sentido do movimento dele. Então ele está subindo e vai parar para começar a descer. Lembrando que um lançamento oblíquo ele pode, na sua cabecinha, ser dividido num lançamento horizontal e num lançamento vertical. E no que cabe a parte do lançamento vertical da história, essa é a parte, esse é o momento em que ele vai parar para agora começar a descer, ok? Então, o que eu tenho aqui? Você tem que, na subida, vamos pensar na subida. Aqui na subida, o que eu tenho que pensar é que lá em cima, no ponto mais alto, ali embaixo, o V0, ele pode ser decomposto num Vx e num V0y, né? Vx a gente chama de Vx sem V0, porque a velocidade é constante, então não precisa botar V0, botar V não sei o que, e daí faz. É tudo igual sempre, já que você não tem aceleração no eixo Y. Já que você tem um V0Y, tá? O que interessa mesmo é o Vx, porque o Vx vai ser a única velocidade que eu terei na hora da colisão. Então a questão parece complicada, mas nem é tão complicada assim. Imediatamente antes da colisão, tá a bolinha de massa M, com a velocidade Vx pequenininha, e imediatamente após a colisão, tá o conjunto bloco mais a bala lá dentro. Vou botar aqui imediatamente depois, embora imediatamente depois já esteja um pouquinho inclinado, né? Com a velocidade que eu vou chamar V grandão X, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui é o que, galera? Uma coisa muito útil, que muitos esquecem, que é a conservação da quantidade de movimento, tá? Eu não tenho aqui nenhuma força externa agindo, então eu posso fazer a conservação, que é falar o quê? Que o que antes é igual ao que depois. E quantidade de movimento é fazer massa vezes velocidade. Então a gente vai ter que massa m grande vezes o Vx pequeno vai ser depois igual a 6m vezes o Vx grandão. Porém, esse Vx, na verdade, é uma projeção na horizontal da velocidade V0, esse V0 que ele tanto pede na questão, né? Se a projeção horizontal vai ser o que, gente? Projeção aqui deitada, deitada é cosseno. O Vx ele vai ser V0 vezes o cosseno de 30. Então, tendo isso daqui, você vai ter o quê? Você vai ter V0 cosseno de 30 igual a 6 Vx, tá? Só que cosseno de 30 é a mesma coisa que a raiz de 3 sobre 2. Então, você vai ter aqui, ó, que V0 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 6 Vx. E aí, pronto. Você vai ter que o V grandão X, se eu passar o 6 para a esquerda, ele vai ser, então, igual a Vx grande, que é igual a V0, raiz de 3 sobre 12, tá? Aí, beleza.
você vai ter aqui, ó, o seguinte. Esse Vx que eu tenho, ele vai ser usado de que maneira agora? Você repara que ele fala que isso aqui vai subir até atingir uma altura máxima. Essa altura máxima aqui, ó, tá fazendo um ângulo de 30 graus. O fio, no instante de altura máxima, tá fazendo um ângulo de 30 graus aqui com a horizontal. A gente pode estabelecer agora um desenho para só estudar essa parte em separado do restante. Para eu ter como meu referencial da altura esse patamar aqui. Então isso aqui vai ser o zero da minha altura, que eu posso medir em relação a lá embaixo ou aqui, né? Mas fica muito mais fácil você medir em relação a isso daqui. Porque eu botando o meu referencial nesse ponto do bloco, onde a colisão se deu, eu aqui tenho a altura zero, e aí eu lá em cima terei apenas energia potencial gravitacional. E aqui embaixo terei apenas energia cinética. Se eu botasse referencial em outro lugar, eu aqui de cara teria a cinética, que velocidade tem de qualquer maneira, e ainda teria a referente à altura. Vai dar uma confusão do caramba, tá? Então não vamos complicar, vamos aqui fazer do jeito mais fácil possível, por favor. Então, você botando o referencial da altura ali no ponto de contato onde o bloco foi alvejado, você vai ter então o quê? Ó? Que aqui ele sai com velocidade Vx grandão. Ele só vai ter aqui embaixo energia cinética. E lá em cima, a altura que ele atingiu, como é que eu vou achar essa altura, tá? Aqui eu estou meio que desprezando as dimensões do bloco, né, galera? Senão você vai ter algo que não tem nem dados com a questão para lidar, né? Então, vamos botar até aqui esse fiozinho aqui, ok? E aí o seguinte, repara aqui. Se aqui é 30, aqui também é 30 graus, né? E aí você tem aqui o seu fio L de 1,2 metros. Se eu pego e descubro essa medida X daqui, a diferença entre o L, porque isso aqui também é L, né? O bloco pegou, foi alvejado e girou. A diferença entre o 1,2 e o X vai dar a altura que eu quero. Com essa altura, eu posso fazer conservação de energia entre esse ponto aqui embaixo e esse ponto lá em cima, e aí eu boto o V0 na história, e no meio desses parangolês dessa conta, o que eu quero vai sair, tá? Então, com isso, ó, vamos fazer aqui que o seno de 30 vai ser o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa 1,2. Seno de 30 vale meio, isso vai dar x sobre 1,2. Aí, isso vai dar, então, 1,2 sobre 2. O x vai ser de 0,6 metros, tá? O x sendo igual a 0,6, bom, pegou exatamente a metade, né? Então, a altura h que sobra também é de 0,6. Essa altura h que sobra, também sendo de 0,6, você vai ter, então, o quê, né? Vai ficar, então, aqui, que você, com isso, terá que, fazendo conservação de energia agora, entre esse ponto aqui, vamos chamar de ponto A, e lá em cima vamos chamar de ponto B, a energia mecânica em A tem que ser igual à energia mecânica em B, tá? Ou seja, um mv ao quadrado sobre 2 lá embaixo. Lembrando que a essa altura a massa já é 6m, porque a bala já está dentro do bloco. Vai ser igual a 6m GH, ou seja, para a parte aqui da conservação, acaba que a massa corta de uma forma ou de outra, seja lá qual for ela, tá? Então, né, para essa parte, pelo menos, eu não preciso da massa ali como atuante na situação. E aí você vai ter o Vx, porque o G é 10, o H é 0,6, e aí fica que Vx ao quadrado sobre 2 é igual a 10 vezes 0,6, e aí pronto. Joga o 2 para cá, ó, multiplicando, fica 2 com 0,6, 1,2 vezes 10 dá 12, fica Vx ao quadrado igual a 12, tá? Aí pronto aqui. Feito isso, você vai ter então que pega aqui, né? Vamos voltar, eu tenho a relação do Vx com o V0, acabou, né? Eleva ao quadrado aquilo ali, fica mais fácil que lidar com raiz de cada lado, fica V0 ao quadrado
vezes 3 sobre 144, que é o Vx elevado ao quadrado, tá, galera? Eu tô pegando isso elevado a 2. Quisesse também tirar a raiz de 12 e igualar, dá no mesmo, tá? E isso vai ser igual a 12 aqui. Aí prontinho. Você tem o quê? 12 por 3 dá 4. Fica V0 ao quadrado igual a 4 vezes 144. E aí pronto. Você vai ter que o V0 vai dar 2 vezes 12, vai dar 24 metros por segundo, tá? Ou seja, vai dar, se eu não me engano, joga aí na tela de novo, queridos, a letra, no caso aí, a letra D, tá? Então, minha gente, você com isso viu mais uma questão aqui da AFA, e você tá vendo que, principalmente em física, tanto a AFA, todas as provas têm subido o nível das questões de física ao longo desses últimos anos. Então não é para você dar mole, tá? Dá o seu print aí, amigo de casa, irmão de fé, camarada, e saiba que eu estou contigo. E por estar contigo não acabou ainda. Espera aí que já vem já mais questões da nossa lista de revisão para a gente fazer. Fui! Seguindo, agora a questãozinha muito maneira, joga aí na tela, que ele fala que foi de 2019 da AFA, não foi de mais tão recente, que razoavelmente, né? Tem questão de meio militar que nem vinho, galera. Quanto mais antiga ela é, você pode ter certeza de que mais cedo ou mais tarde ela vai ser copiada para ser reutilizada, seja na própria AFA ou em alguma outra prova, como EFON, ou até como alguma mais fácil da primeira fase do IME e do ITA. Uma esfera de dimensões desprezíveis sob a ação de um campo gravitacional constante está inicialmente equilibrada na vertical por uma mola. A mola é ideal e se encontra com uma deformação X conforme ilustrado na figura 1. O sistema esfera-mola é posto em seguida a deslizar sobre uma superfície horizontal com velocidade constante conforme indicado na figura 2. Nessa situação, quando o ângulo de inclinação da mola é θ, em relação horizontal, sua deformação é y. Nessas condições, o coeficiente de atrito cinético entre a esfera e a superfície horizontal vale quanto? Vamos lá. Volta para mim e vamos mandar ver. O que você vai ter no caso aqui? Você tem que, na primeira situação, galera, se está em equilíbrio, ele já demonstra que em relação à posição de relaxamento, que a mola desceu de x, isso significa que é só igualar o peso que puxa para baixo ao kx que sustenta a mola e o conjunto inteiro, tá? Então você vai ter no caso aqui, ó, que as forças atuando na primeira situação são peso e força elástica. E igualando o peso à força elástica, a gente vai ter que mg é igual a kx, né? Então vamos guardar isso daqui por enquanto, não sei como que eu vou usar ainda, e vou me virar nos 30 agora na segunda situação. Ele está fazendo basicamente o que, galera? Ele está pegando, no caso aqui, e está mantendo, no caso, a bolinha da seguinte maneira em movimento, né? Ele está puxando, no caso aqui, a bolinha pela mola, só que inclinada de um ângulo θ com horizontal. Isso vai ocasionar o movimento da bolinha para a direita, só que ele fala que a velocidade é constante. Então, cuidado com um erro bem comum. A aceleração é igual a zero pode querer dizer duas situações. Em ambas, a velocidade é constante, né? Ele pode ter um v igual a zero, tá paradão ali, o que é um v constante, zero, né? Zero, é sempre zero, constante, só que tá parado. E, sei lá, de repente uma velocidade de 3 metros por segundo. Mas uma velocidade de 3 metros por segundo que não está mudando ao longo do tempo, porque ela está permanecendo 3 metros por segundo o tempo todo. Então, um v constante também, porém, ela vai estar se movimentando, mas com velocidade, sem se alterar. Então, nesse caso aqui, não interessa se ela está parada ou se ela não está. O que interessa é que, para isso acontecer, o v ser constante, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, meu amigo, quer dizer que a força resultante é zero. Ou seja, quando eu dividir, inclusive, essas forças em eixo x e eixo y, a força resultante no eixo y é zero e a força resultante no eixo x também será zero, né? Caso eu seja levado
a precisar dividir isso daqui em 2 pedaços, o que a gente vai ver que é o que realmente vai acontecer, tá? Então, teria a FAT para trás. Eu teria aqui a força elástica. Teria aqui o peso. E terei aqui a normal, tá? A normal da física e o anormal também, este que vos fala e tá te dando aula, tá? Tá? Então aqui, ó, você vai ter o seguinte. Você tem que, no caso aqui, a gente pode, por exemplo, calcular a FAT de 2 maneiras. E é justamente daí que a resposta pode vir a sair. A FAT, ela pode ser calculada com os dados que eu tenho aqui. Então, cálculo da força de atrito. O cara tá perguntando em casa, o que é FAT? Força de atrito, criatura. Ô, neném. Ô, meu pai. Então, ó, cálculo da força de atrito, né? Tá perguntando isso, mané. Pronto, FAT é isso. E a FAT vai ser o quê? Mi vezes A normal. E também será igual à componente horizontal aqui da força elástica. Porque você vai ter, no caso aqui, que quando você projeta essa força elástica no eixo X, teremos que FAT é igual a força elástica em X, ok? Aí, galera, só estava dizendo que aqui você tem que tomar cuidado que a nossa normal, ela somada com a componente vertical, né, da força elástica, somada com a fel em Y, é que vai se igualar ao peso. Já fiz algumas marcações aqui extras, tá? Rapidinho. E que aí também, essa fel, na verdade, é uma fel-linha, né? Não é igual à força elástica da primeira situação. Então, na verdade, aqui é fel-linha em Y, ok? E aqui é fel-linha em X, tá? Aí pronto, você vai ter o quê, né? O que tem que fazer agora é igualar essas duas FATs. A fel-linha em X igual a mi vezes a normal vai ficar o quê? A normal ali vai dar peso menos a fel-linha em Y. Fica mi vezes peso menos fel-linha em Y, tá? Bom, aí a fel-linha em X vai ser o quê, né? Você vai estar projetando no eixo horizontal, vai ser a fel vezes cosseno, a fel-linha, tá? Que para alguns pode não estar claro o que mudou a situação, porque na verdade não é a mesma fel de antes, porque você vai estar agora com a mol esticada de Y, então ela vai ser K vezes Y, beleza? E aí você vai ter aqui o seguinte, fica então K, no caso, KY vezes cosseno de θ, que eu estou projetando sem pensar besteira, estou projetando isso aqui no eixo horizontal, que é igual a mi que multiplica o peso, que é mg, mas em função de k é igual a kx. Eu sou obrigado a trocar por k, porque todas as opções estão em função do θ, do x e do y e do k, tá? E aí, ou não, e aí você vai ter que, mas não tem massa em ninguém. E aí você vai ter, não tem a massa em ninguém. Então por isso eu já estou trocando. Fora que eu já estou percebendo que se eu botar k em todo mundo, eu vou acabar cortando esse k de um lado do outro. O fel-linha y, ele vai ser o quê? Ele vai ser a fel seno de θ, tá em pé. Então vai ser o ky seno de θ. Aí pronto, né? Corta esse k que vai ficar em evidência em ambos os lados com a sua fúria. E aí, agora a ideia é o quê? Esse termo, esse bloco que está aqui multiplicando a direita, ele vem para a esquerda dividindo, tá? Então vamos fazer isso, tá bom? Vou apagar aqui. Ai, professor Fortão, tô nervoso. Não fica nervoso não, cara. Não fica nervoso não. Você tem que ir para a prova e pensar assim, ó. Encarar a prova como se fosse apenas mais um réu simulado ou folha de exercício que você vai fazer. Você não pode ir com o espírito de que a sua vida está naquilo. Na verdade está, mas você não pode pensar nisso, tá? Você não pode pensar assim, senão você vai ficar nervoso. Gostou do coach? Tá? Então, beleza. Então, vamos jogar aqui isso aqui para a esquerda, tá? Que aí vai ficar o quê, ó? Vai ficar aqui o mi, ele é igual a, no caso, y cosseno. Ai, professor Fortão, você também só joga tudo para a esquerda, hein? Tô vendo um fiéis político aí. Quero ver você jogar tudo para a direita depois. Sobre x menos y seno. Aí pronto, né?
Você vai ter então o que aqui? Pega, que aí você, para chegar na resposta, se você comparar com as opções que você tem para marcar, você vai perceber que basta você dividir em cima e embaixo por y. Mas eu posso fazer isso sim. Se você, em álgebra, isso aí já é matemática básica. Se você não sabe isso, você tem que passar a prestar atenção, de repente, mais no estudo para a próxima prova, que é da EFON, e por aí vai, em como você está em relação à matemática básica. Então aqui você não tem problema numa fração se eu fizer a mesma coisa em cima e embaixo, que uma compensa a outra. Então se eu dividir por y, tanto o termo de cima quanto todo o termo de baixo, você vai ter o quê? Que ali em cima os y vão se cortar, e aqui embaixo os y também vão se cortar. E aí você vai ter que o μ será igual a cosseno sobre x sobre y menos seno, tá bom? Tá aqui aquilo que a gente queria, que é a nossa resposta correta, tá? Então, questão bem interessante. Alguns, às vezes, se enrolam para colocar a resposta do jeito que as opções deixaram aparecendo, né? Às vezes o cara, se uma questão discursiva, conseguiria achar o μ, mas não do jeito dele, então às vezes o problema é ficar com essa aparência para você marcar direitinho, tá bom? Você dá frente aí para você dar o print, ver se está tudo certinho e já eu estarei de volta. Valeu, galera! Bom, galera, próxima questão aí, vamos fazer algumas questões também diferentes do que vocês estão acostumados, né? Então, joga na tela, ele fala assim: um sistema massa-mol é composto de uma mol ideal, de constante elástica K e de um recipiente de volume interno V e massa desprezível, que é totalmente preenchido com um líquido homogêneo X de densidade constante e desconhecida. Verifica-se que ao se colocar esse primeiro sistema para oscilar, seu período de oscilação se iguala ao período de oscilação de um segundo sistema, formado de um pêndulo simples de comprimento L e massa M. Considere que os dois sistemas oscilam em movimento harmônico simples em um local em que a aceleração gravitacional vale g e que o recipiente preenchido pelo líquido comporte-se com uma massa pontual. Nessas condições, a densidade do líquido X pode ser expressa por... Vamos lá então, queridos. Volta então aqui para mim. E aí ele vai ter o seguinte, né? Ele está falando, no caso aqui, que eu tenho um sistema massa-mola, que está lá num movimento harmônico simples, e tenho também um pêndulo simples. Primeira coisa é saber como que eu tenho isoladamente o período de um sistema massa-mola no MHS, né? Ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Eu estou desprezando a resistência do ar. Se eu estou desprezando essa resistência do ar, quer dizer o quê? Que não vai ter amortecimento. Se eu tivesse a resistência do ar, teria uma espécie de fricção com o ar, né? Falando de forma bem coloquial, que iria fazer com que isso aqui ficasse oscilando cada vez menos até uma hora parar. Mas a gente está desprezando isso, então a parada tem energia infinita, é Duracell, vai ficar lá oscilando o resto da vida, né? Não pense em besteira, não pense em bobeira. E aí você vai ter o quê, né? Você vai ter aqui que o período, nesse caso, é 2π raiz de m sobre k. Eu não entendi até agora a besteira que eu poderia pensar. Então tá ótimo, você é um ser puro. E aí, isso aqui depende então da massa, que está presa, no caso, vou botar até um M grande igual eu botei ali, né? Que está presa a mola, e da constante elástica K da mola em si. Ele falou que o recipiente desprezou a massa do recipiente, aí botou um líquido dentro do recipiente, mandou considerar a massa pontual, ou seja, no final das contas, essa zona que ele faz é só para você considerar que tem uma massa M presa à mola, o padrão. Só que ele dá uma volta para ver se você está ligado, né? E no pêndulo simples, que é aquele relógio lá de filme de terror, da casa da vovó também, aquele relógio antigo, velho pra caramba, tem brechó, você vai ter o quê? O período não depende da massa, o período só depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade local. Se é um relógio no planeta Terra, vai ser o G da Terra, que é o que a gente geralmente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí, vamos voltar para o enunciado. Joga na tela aí, por favor, editor, novamente.
Quando ele fala lá no meio, galera, assim, ó, verifica-se que se ao se colocar esse primeiro sistema para oscilar, seu período de oscilação se iguala ao período de oscilação de um segundo sistema. Além disso, você pode reparar que eu não usei ainda, gente, o volume V e a densidade ρ que ele deu para a gente, né? Então, assim, eu tenho, aliás, a densidade ρ o que ele quer, a densidade é o que ele quer saber do líquido X, tá? Então, olha só, volta aqui para mim. E aí, o que vai acontecer? Então, nessa verdade, essa massa que está aqui, ela não foi dada. Mas a gente sabe que densidade, pode ser um D, pode ser um ρ, né? Que é um P afrescalhado, é sempre massa sobre volume. E aí, acaba que eu isolo a massa e ela fica escrita como densidade vezes V. A densidade é o que eu quero, o V, isso sim foi dado pelo enunciado, e aí eu tenho com o que substituir na hora de igualar os períodos. Por quê? Porque ele falou que eles vão se igualar. Então, se eles vão se igualar, você vai ter que este período é igual a esse daqui. Então, fica igualando os períodos. O que você está fazendo, professor Fortão? Eu estou igualando os períodos que ele me mandou, mané. Ai, grosso, escroto, cavalo, estúpido. Você vai ter aqui o seguinte. Você vai ter aqui, ó, que 2π raiz de m sobre k igual a 2π raiz de L sobre G, tá? Corto 2π com a sua fúria de vencedor. E aí você vai ter o quê? Eleva ao quadrado ambos os lados, né? Para tirar a raiz de um lado do outro. E pronto, fica m sobre k. Então, como eu tenho que a massa é ρV, fica ρ vezes V sobre k igual a L sobre G. Aí pronto, o cara quer o ρ, né? Então eu jogo o k, que está dividindo para o outro lado, multiplicando. E o V vem para a direita dividindo. Você vai ter que o ρ será igual a KL sobre VG, o que vai dar, então, aqui o item. Olha aí, de novo, joga na tela de novo, editor. Isso vai ser aí a letra, no caso, letra B de nádegas, tá? Porque nádegas, think about, tá ok? Você tá devagar hoje, hein, garotão? Ou garotona, tá? Olha, então aí, a questão então era bem simples, consistia apenas em você saber correlacionar os períodos das duas situations que ele dava para você, tá bom? Então, vamos seguir que hoje tamo que tamo. Beijão, valeu! Bom, queridões, vamos seguir agora aqui questão da AFA de movimento harmônico. Essa aqui é do movimento harmônico para valer, questão raiz, não é igual àquela outra que eu só usei a fórmula e acabou. Então, joga na tela aí. Ele fala o seguinte: um corpo de massa 1 kg movimenta-se no sentido horário ao longo de uma trajetória circular de raio A em movimento circular uniforme com velocidade angular igual a 2 radianos por segundo, conforme a figura abaixo. Aí ele vem e fala assim, ó. Nessas condições, os sistemas massa-mola oscilando em MHS, que é a abreviação de um movimento harmônico simples, a partir de t igual a zero, que podem representar o movimento dessa partícula, respectivamente, nos eixos x e y são... Então, assim, volta para mim. Num primeiro momento... Ô, rapaz, acorda aí, volta para mim, bobão, tá? Agora sim. No primeiro momento, você olha para essa questão e se assusta com os desenhos que tem para você marcar, mas eles vão ter um sentido muito claro, que eu vou esclarecer contigo agora. Primeira coisa, para que a velocidade angular está aqui? É porque a gente, quando estuda MHS na parte teórica, por isso que eu falo, gente, não adianta você sair fazendo exercício que nem um doente, que nem um doido, como algumas pessoas fazem, né? Joga matéria, você que se vire para entender e faz exercício. Você fica lá na hora de fazer a questão redescobrindo literalmente a roda e porque não pula a parte teoria que não tem saco, querido. Tem que estudar, acabou. A vida se faz assim. Profissionais de peso estudam que nem cachorro, acabou. Não tem essa, tá? Você tem que gostar de estudar. Se não gosta, vai desenvolvendo isso com o tempo. Então, o que você vai ter aqui? Você, quando estuda MHS, você aqui pega e você associa o movimento de vai e vem da mola a uma projeção desse movimento do bloco aqui num círculo. É o contrário do que a gente faz, né? Geralmente você tem uma parada lá no alto, você projeta lá embaixo, aqui é o contrário. Aqui eu vou imaginando que ao mesmo tempo que o bloco está aqui, por exemplo, na posição -A, que ele iria projetando aqui, você tem o seguinte, ó,
E agora eu vou voltar. Tá? Porque o vai do bloco é ter girado aqui na parte superior do círculo e a volta do bloco ele está girando de volta aqui no círculo para a posição, no caso do meu exemplo, menos A. E no eixo Y também tem isso, porque ao mesmo tempo que o bloco faz isso, né, se ele estiver oscilando na vertical, o que acontece? Né? Ao mesmo tempo, uma oscilação equivalente a isso é, aqui no eixo Y, ó, ele vai andando, né, tá aqui o bloquinho, tá parado, e vai nananana, aí vem nananana, aí volta, aí vai, ou seja, ele vai uma subida, volta para o zero, uma descida, volta para o zero. A gente está aqui o tempo todo projetando a posição do bloco aqui na circunferência. Então no Y é isso, ó. À medida que o bloco vai andando, quando ele está aqui, né, quando ele estava lá no menos A, então a projeção aqui era no zero. Quando ele anda mais um pouco, quer dizer o quê? Que ele está subindo, né? Aí quando vem para cá, ele já começa a descer, ok? Aí quando passa para cá de novo, tá? É isso que está fazendo. Então você está imaginando que, ao mesmo tempo que você tem que a posição dele aqui no eixo X gera na circunferência um movimento assim, que no caso é no sentido horário, no Y equivale a ficar um sobe e um desce, como está o conjunto massa-mol aí pendurado em várias opções que você tem para marcar. E aí qual é o problema, galera? O problema é o seguinte, eu tenho que entender que para que a parada esteja correta, em cada opção que eu vá analisar, eu tenho que ter de uma maneira que o movimento do bloco, por exemplo, tem um item aí que está assim, 4 newtons por metro e o movimento para a direita. Olhando só para o eixo X, ele saindo do menos A e indo para A, está perfeito. Porque ele vai sair do menos A, vai iniciar paralelamente aqui, olhando a projeção no círculo, um movimento assim, ó, tchoim, tchoim, tá? Que bate com o que a gente quer. Que ele falou que é no sentido horário que está girando a parada. Aí tem que ver também no eixo Y, tem que ver se o cada mola está batendo e várias outras coisas. Mas a princípio é esse tipo de análise que você vai ter que fazer nas opções. E eu sei que de cara a pessoa não está entendendo nem o que a questão está pedindo. E é isso. Mas de repente, se eu pelo K conseguir matar vários itens, né? Se a constante elástica estiver errada, aí já tá de boa. Já me ajuda pra caramba. Porque, afinal de contas, outro item esquecido é como que se calcula a associação de molas, seja em série, uma grudada na outra, ou em paralelo, o que é um desenho bem parecido com a associação de resistores. Porém, as fórmulas são trocadas, o que nesse momento me faz lembrar mais da associação de capacitores, que é nos capacitores que a fórmula da associação série do capacitor é igual à da associação paralela do resistor, e é no capacitor que a associação paralela do capacitor é igual à série do resistor, ou seja, isso aqui em série, eu tendo um K1 e um K2, o K equivalente será dado pelo produto sobre a soma das constantes elásticas. O que é a mesma coisa que falar que 1 sobre K é Q é 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, ou seja, falar que o K é equivalente é a soma dos inversos, o que é a mesma coisa de eletrodinâmica, em que para 2 a gente pode usufruir desse jeito mais rápido de fazer, tá? E, em paralelo, a gente vai tratar e olhar para isso como se fossem resistores em série. Você tem um K1 e tem um K2. E aí, o que vai ser o K equivalente? A soma de um K com o outro. Então, o K1 mais o K2 é a mesma coisa que um K equivalente, ou seja, é a mesma coisa que substituir aquela mola por uma só, tá? Aí, você tem que ter o que aqui? Vamos ver. Primeiro tem que saber qual é o K equivalente ao qual eu tenho que chegar, né? Então, ele fala aqui, a velocidade angular é de 2 radianos por segundo, porém sabemos que do movimento circular, o período é igual a 2π sobre W, que é a velocidade angular. E sabemos do movimento harmônico, que é 2π raiz de m sobre k. Então, vamos embora aqui igualar as duas coisas. Você vai ter que 2π raiz de m sobre k é a mesma coisa que 2π sobre W, 2π sobre ômega, como você preferir. O 2π morreu,
você vai ter que elevando ao quadrado m sobre k é igual a 1 sobre w ao quadrado. A massa ela é de 1 kg, o w era 2, então aqui vai dar 1/4. Então 1 sobre k é igual a 1/4, ou seja, o k, ou melhor, o k equivalente, caso eu tenha originalmente mais de 1 mola, tem que ser, no caso aqui, de 4 newtons por metro. Então, olha só, o que vai acontecer? Das opções que eu tenho aí, repara, se eu tiver, por exemplo, 2 molas em série de 8 newtons por metro, a conta vai dar 64 sobre 16, 4. E também porque é o mesmo bizu do paralelismo de capacitores, do série de capacitores e do paralelismo de resistores. Ou seja, se eu tenho várias coisas, vários elementos iguais que seguem a fórmula do paralelo, que na verdade aqui é série, né? Você pega e divide esse valor por quantos estão associados. Como isso aqui segue a fórmula do paralelo de resistores, a ideia é a mesma. Se eu tiver, por exemplo, 2 mols de constante 8, isso é a mesma coisa que ter uma apenas de constante 4. Eu peguei 8 e divide pela quantidade que é 2, tá? Agora, se eu tiver em paralelo, não, eu vou somar. Então, para obter um de 4, tem que ter 2 de 2, se eles forem iguais, em paralelo. Cuidado para não se confundir. Isso seria muito bom se eu não tivesse todas as opções batendo com o que eu estou falando. Que quando ele usou em série, ele usou 2 de 8, que vai dar o 4 que está aqui. E quando ele usou em paralelo, quando ele chegou a usar, ele usou 2 de 2 newton por metro cada, o que vai dar um de 4 como está aqui. Então isso não é nenhuma, infelizmente, por um azar maldito, um fator para a gente eliminar uma opção da outra. E o que eu vou ter que fazer, então? Realmente analisar o que está acontecendo em cada opção. Se você olhar para a letra C, e eu já vou direto para ela que é a correta, para você entender depois como você analisaria as outras, você percebe que eu te falei. Na letra C você tem aqui um bloco que no eixo x está em menos A, e ele vai então começar a oscilar daqui no t igual a 0, ok? O que significa que associando o movimento dele lá no círculo, realmente isso vai percorrer um sentido horário, como a questão está pedindo. E na vertical, como ele botou lá, começando do 0, o bloquinho, na mesma letra C, joga a letra C na tela aí, querido. Vocês estão vendo então aí que na vertical o bloco está começando do 0, e se ele está começando do 0, está também batendo com o que eu falei, né? Ele ainda, no caso, vai pegar e ele vai ainda começar a subir, volta para cá, indo para a posição mais A, depois descendo, passando pela posição de equilíbrio e voltando para menos A até fechar tudo. Tá certíssimo, tá? Isso é justamente o que acontece acompanhando aqui o movimento. Ele vem aqui, ó, depois desce, tá? Vai bater direitinho. Então, por isso que a resposta tem que ser a letra C de casa. Então, essa questão é uma questão que o aluno, em geral, acha difícil porque ele não estudou direito MHS ou porque também ele, geralmente, se enrola na hora de analisar as opções, tá? Vou sair aqui da frente, ver se está tudo ok. Beleza, gente? Então, terminamos essa primeira sequência de revisão de mecânica por aqui. Pegamos questões um pouco fora daquele trivial de só conservação de energia, só a quantidade de movimento, e pegamos outras coisas que podem ser cabiciosas para muita gente, que às vezes fazem falta numa revisão para muito aluno, tá bom? Então, lembra de passar lá no nosso site, que é o fabricad.online. Usa o cupom MILITARES para você ter de desconto 10%. Vai aparecer isso na hora de você finalizar a compra, na hora de você vai lá no carrinho, você vai lá colocar o cupom, tem um espaço lá para a palavra-chave do cupom, coloca militares, que aí você terá 10% de desconto na sua compra, seja um plano de 1 ano ou seja de 2 anos. Lembrando que, para a galera da SpaceX, que é outra prova que a gente vai fazer um rol de revisões gigantesco aqui na nossa plataforma, na área aberta. Depois isso é retirado e só fica disponível para quem é assinante, mas vai ter também um trabalho bem feitinho para a SpaceX, como você merece, tá bom? Então, ficamos por aqui. Uma ótima tarde de estudos final aí, nesse tempo que eu estou falando contigo, e depois vai dormir cedo, depois não vá tentar aí ficar se sabotando, comendo besteira, vai dormir cedo, separa o que você vai levar desde agora. Se você caiu num lugar estranho, que você não conhece o percurso até lá, saia antes da hora, já vai vendo com teu pai, com tua mãe, com quem vai te levar, ou você mesmo, qual é o percurso, qual é a rota que você vai seguir para não dar um problema, sei lá. Eu já vi casos que, caramba, casos esdrúxulos, que um caminhão trincou as rodas e aí
fechou o trânsito inteiro, a galera chegou atrasada, perdeu a prova, perdeu um ano de estudo, um ano de esforço por causa disso. Tem gente que fica segurando a onda para não aparecer na hora da prova. Gente, a gente que às vezes vai lá, na porta da prova, fazer merchan, chega 2 horas antes, por que você que é o maior interessado e não eu, não pode chegar num tempo que dê para você não chegar nervoso, não chegar esbaforido, não chegar estressado, isso já prejudicar o seu emocional e o seu psicológico na hora de fazer a sua batalha definitiva. Bom? Então, se cuida aí, tô contigo, tamo junto. Um beijo, valeu, tchau, tchau, galera. Fui.